Nós vamos então pensar um pouco sobre o dualismo corpo-alma. Para alguns filósofos, existem diferenças. Você vai observar como que um difere do outro. Por exemplo, nós vamos ver primeiro sobre Descartes, como que ele vê o ser humano. Ele vê como corpo e consciência. Como que é isso? Para Descartes, o ser humano é constituído de duas substâncias diferentes. Substância pensante de natureza espiritual, que é o pensamento, substância extensa de natureza material, que é o corpo. A partir dessas noções, Descartes procura explicitar como corpo e alma se relacionam. Aí você pode pensar assim: nossa, que estranho. Mas eu também concordo com Descartes. Você pode observar que quando o nosso corpo está doente, o nosso emocional, a nossa mente, até a nossa consciência, ela sofre, ela é abalada. E assim vice-versa. Quando nós não estamos bem emocionalmente, pode observar que o nosso corpo também sofre. Então, esse conjunto de corpo, consciência, eles interagem. Depois nós vamos ver o que Spinoza pensa sobre isso. Spinoza é um filósofo do século XVII. Ele desenvolve a teoria do paralelismo, segundo a qual o espírito não é superior ao corpo, nem este pode ser submetido à razão. A relação corpo-espírito é de correspondência e de expressão, porque o que se passa em um exprime no outro. Olha como que a teoria de Spinoza vai em encontro à teoria de Descartes. Depois, Spinoza diz assim, que ele não aceita que a mente possa agir sobre as paixões, a fim de dominá-las, porque apenas as paixões que devem prevalecer em nós, as paixões, ele chama de paixões fortes, é a alegria, as paixões da alegria, aquele sentimento de alegria. Podem agir sobre as paixões fracas, da tristeza. Olha que interessante. Paixão forte para Spinoza é a alegria. Paixão fraca, a tristeza. Então, ele acredita que as paixões, apenas se for as paixões da alegria, que são as paixões fortes, devem se sobressair em relação às paixões fracas, que são aqueles momentos de tristeza da nossa vida. Ou seja, ele traz para nós um ânimo, que nós sejamos animados, que nós foquemos nas paixões fortes. Ele diz assim, ele não aceita que a mente possa agir sobre as paixões a fim de dominá-las. Ou seja, aquela parte ali, vamos dizer, obscurecida da nossa vida, ela não deve se sobressair. O que deve se sobressair na nossa vida é a alegria, é a disposição, é o trabalho, é o agir, é a ação. E sempre em prol do bem comum. Não podemos perder isso de vista, que a filosofia traz muito isso para nós. Depois Platão diz assim, dualismo corpo e mente. O corpo é ocasião de erro. As paixões devem ser subjugadas pela razão. Olha bem, o corpo é ocasião de erro. O que Platão diz aqui? Muitas vezes, os desejos do corpo, desse corpo material, eles podem se sobressaírem. Então, nós também precisamos de pensar sobre isso, sobre esse dualismo corpo e mente. O corpo é ocasião de erro. Então,
nós podemos pensar assim: imagina se meu corpo queira, me peça comida o tempo inteiro, compulsivamente. O que vai acontecer? Isso não vai ser bacana para mim. Então, é isso que Platão vem falar para nós. Depois, o que Descartes continua falando? A mente é o ser pensante, que é o espiritual, e o corpo é o ser extenso, que é a matéria. Então, minha gente, nós não podemos deixar que a mente, que é o ser pensante, o ser espiritual, nós não podemos pensar que ele deve se sobressair à mente, ao corpo, porque deve haver sempre essa consonância aí, porque nós somos uma pessoa, no entanto, não é como se fosse duas, mas não é um ser que age sozinho. Nós temos um corpo que tem as suas exigências, um corpo material, e tem a parte espiritual, que também tem as suas exigências, e que deve haver consonância entre os dois. Bem, Spinoza, então, é a superação do dualismo. Teoria do olha bem, paralelismo, que vem da palavra paralelo. Não há hierarquia entre corpo e espírito, ou seja, os dois merecem igual atenção, igual cuidado. Nem cuidarmos apenas do corpo material e nem apenas do espírito. Os dois precisam ser cuidados para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Precisamos trabalhar isso. Bem, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Porque, como eu disse, é pouco, vamos dizer, é pouco conteúdo, pouca teoria, mas quando nós começarmos a pensar, é muita coisa para pensar. É muita coisa para nos preocupar, para nos ocupar. É muita coisa para nos ocupar. É o que eu desejo para mim e para você. Que nós saibamos equilibrar isso aí, o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito, a nossa alma, para que nós possamos viver melhor. Para que nós possamos ter qualidade de vida. Cuidar do corpo físico, material, e cuidar também do nosso espírito, da nossa alma, sermos pessoas mais confiantes, mais animadas, não deixar que os problemas materiais do nosso corpo material influencie, atinja e, vamos dizer, prejudique o nosso espírito. Então, para tanto, nós precisamos também de tratar desse espírito, dessa alma, dessa mente, para que o meu corpo também esteja bem. Então, que a partir de hoje, nós façamos aí esse trabalho, trabalhar comigo, trabalhar a minha pessoa, para que eu possa ajudar o outro na medida do possível e na medida da necessidade. Então, vamos continuar pensando, compartilhe o nosso vídeo e eu o agradeço por estar aí assistindo e pensando comigo. Obrigada, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Obrigada.